importante a gente pensar, e muitas vezes a gente reflete, ouve, participa, né? Eu trabalho com palestras para pais em escolas de educação básica, muitas vezes sou convidado, e a primeira pergunta que eu sempre procuro entender é como é esse espaço familiar, né? Como é que é o ambiente familiar? Porque essa pergunta, ou esse questionamento é importante, porque se o ambiente familiar for um ambiente de motivação, de incentivo e apoio à aprendizagem, então significa que há, nesse momento, sim, um ambiente propício para que essa criança se desenvolva sob aspectos do conhecimento. E, ao mesmo tempo, a segunda questão que a gente tem que pensar é se esse ambiente familiar, ele é colaborativo nas tarefas diárias. Às vezes, eu sei, também sou pai, né, e sei que muitas vezes que nos acompanham são mães, a gente está lá preocupado, querer fazer tudo ligeiro, né, e a gente resolve, então, fazer tudo nós, adultos, e deixamos as crianças, às vezes, sem ajudar nas pequenas tarefas. Então, é importante, desde pequeno, envolver as crianças nas atividades diárias, para que ela entenda que a família é uma pequena sociedade onde cada um precisa contribuir para que a gente consiga ter, então, aquele ambiente organizado, convivendo, respeitoso. Mas a minha primeira pergunta, quando eu falo ainda assim, por que o ambiente familiar ser um espaço de motivação? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os filhos, como a gente conversa, porque às vezes, né, uma nota baixa ou um desempenho não satisfatório sob os olhos dos adultos, nós temos como prerrogativa, temos como elemento, talvez, falar coisas negativas para a criança. É sempre bom, quando a gente quer falar alguma coisa para o nosso filho, que a gente fale algo positivo, né? Então, tem N coisas que não são muito positivas. Comece sempre enaltecendo o aspecto positivo. O aspecto positivo faz com que a criança se sinta acolhido para receber a sua sugestão, a sua orientação, ou, eventualmente, se precisa corrigir alguma coisa. Então, sempre pensar, eu vou motivar, eu vou falar de uma forma positiva para esse meu filho, para essa minha filha ou para a minha criança, para que ela se sinta acolhida e tenha os ouvidos abertos para acolher a minha sugestão, minha orientação. Na sequência, eu trabalho a questão da participação. Ela é importante, né? Porque nós, pais, precisamos participar do processo formativo dos nossos filhos. E participar aqui não se resume meramente, às vezes, ir na escola, alguma coisa. Então, nesse momento que nós estamos mais em casa, é o momento de compartilhar mesmo, participar do processo. Tirar um tempinho que eu tenho durante o dia, mesmo aqueles que trabalham em casa, chegar lá, sentar do lado do filho, acompanhar se ele está tendo uma aula online, acompanhar, ver o que ele está fazendo, se ele tem uma tarefa para fazer, sentar do lado, pedir para ele explicar o que ele está aprendendo, e assim você demonstra que você está interessado. Quando os pais se interessam pelas atividades dos filhos, percebe-se de que o aluno, essa criança, esse filho, ele se torna mais motivado. Ele vai dizer, poxa, o meu pai está valorizando o que eu estou fazendo. Ele está aqui sentado do meu lado, está querendo saber como é que eu faço. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa participação. E quando eu falo em participação, nós precisamos também ter um cuidado. Como é que é a nossa participação? É aquela participação que eu coloquei entre aspas, de mandar fazer ou faz. Porque eu posso muito bem dizer, filho, estude, filha, estude, né? Mas, se em nenhum momento eu mostrar que eu valorizo o estudo, sentando do lado, me interessando, conversando, questionando o que ele está fazendo, né? Se eu não tiver nenhuma atitude dessas, ele vai perceber, mas há uma desvalorização em relação ao estudo. Então, é importante que os pais, né, nesse período de pandemia ou não,
tenham em algum momento, sentem do lado dos filhos e os ouçam, peçam para explicar, verifiquem, olhem os cadernos, livros, letra, o que ele escreve, de forma, e sempre lembrando, ela é uma criança, ela está em desenvolvimento, está num processo formativo, portanto, sempre olhe, mas faça elogios, aponte elementos positivos dessa etapa que ela te apresenta ou da qual você faz parte. Quando a gente vê os aspectos positivos, a criança cresce segura, ela se sente apoiada, ela enfrenta os desafios e as dificuldades com muito mais ânimo e coragem.